Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo fazendo uma analogia do que acontece na sua vida e o que a TRG, Terapia de Reprocessamento, pode fazer para ajudar você, né? Vamos lá. Quando a gente nasce, automaticamente, há quem diga, até mesmo no útero materno já se começa a fazer essa programação. Isso tem algumas sobre isso, mas, porém, alguns falam que já mesmo no útero já se começa a fazer uma programaçãozinha mental. Ok. E a partir do nascimento do bebê, da criança lá que nasceu, todos nós, né? E começa a fazer essa formatação mental do nosso cérebro, da nossa mente, né? E essa programação que é inserida quando a gente nasce, tudo aquilo que a gente vive do 0 aos 7 anos e assim sucessivamente até o final da sua vida. Porém, o mais importante, como você está formatando, a primeira formatação do seu cérebro, da sua mente. Essa formatação vem com algumas falhas. Por exemplo, tudo aquilo que você viveu do 0 aos 7 anos. Como não tem a inteligência, tem a inocência, não tem a inteligência, a cognição correta, cognitiva, para saber a inteligência, para saber se é certo ou errado, a criança, nessa época de melanização, o que é melanização? Formação de caráter, formação da personalidade, né? Tudo que é inserido do 0 aos 7 anos, como a criança não tem capacidade de entender, ela absorve tudo. E a criança absorve, ela não absorve diretamente, ela generaliza, ela absorve de uma forma geral. E cada absorção de coisas, como? É de tudo. O que ela vê, ela absorve, pega, capta. Ela é um computadorzinho que vai gravando tudo, né? Então ela absorve de uma forma geral, ela entende generalizando tudo, ela não entende independente, se é certo, se é errado, ela simplesmente absorve, né? E essa inteligência ainda não está nela. Entender desse jeito, essa gravação, o que ela grava? Ela vai gravar tudo que ela viveu ali no seu seio familiar, no seu ciclo familiar, de pai, mãe, os parentes, às vezes tem irmão mais velho, tudo, parentes, né? Que vive ali, ela vai gravar tudo. Exemplos que a criança guarda, né? Por exemplo, traumas. Vamos supor, o pai às vezes bate na criança, né? Está corrigindo, mas às vezes bate um pouco mais em excesso. Não há nada contra, mas às vezes tem uns pais que exageram, porque eles vivem o que aconteceu com eles em outrora, mais rígidos, né? E falava coisa para os filhos, né? Trabalhar, e falava muita coisa indevida. Tem abandono, tem rejeição, tem abusos, né? Abusos verbais, tem várias formas que as crianças vão. Tem bullying na escola também. Não estou só querendo falar sobre os pais, nada. Os pais é tudo de bom, mas às vezes sem saber também, porque eles também trazem o que eles viveram, né? Automaticamente os pais, as mães, né? Tudo aquilo que ficou também inserido neles também, né? E esses traumas, essas crenças limitantes que as crianças vão tendo, né? Como a referência delas tudo, ela simplesmente absorve de 0 a 7 anos nessa formatação. Ela absorve e ela vai ser, a personalidade dela, né, vai ser o que ela viveu, o que ela armazenou, correto? O ideal seria que lá quando ela vai ter 7, 8, 9, 10 anos, isso é relativo, porque depende da sua cognição, da sua inteligência, né? Ou da sua tomada de consciência para a vida. O certo que deveria ser feito, que eu entendi que seria correto, seria fazer uma nova programação mental, né? Ou tirar as coisas que ficou registrada negativamente e fazer uma nova programação mental desse adolescente, no caso, né? Porque ele vai ser o que ele vive lá, a sua referência, como que ele teve a base de tudo, a sua referência que ele teve do seu seio familiar, e tudo aquilo que ficou
de não devido no seu inconsciente, ou subconsciente, como queira, está registrado. E isso ele vai carregar para a vida inteira. Ok, isso é a formatação e a milenização da criança. Ok? Entendendo dessa forma, o correto, como falei, talvez seria fazer uma nova programação, tirar as coisas erradas e crenças que ficou registrado e fazer isso aos 15, sei lá quando, dependendo da fase que a pessoa já toma uma consciência, já sabe o que é certo e o que é errado, já tem essa cognição de saber, opa, isso é certo, isso é errado, e fazer novamente essa programação, né? Como isso não é nos passados, né? Devidamente, o que a TRG pode fazer nesse sentido? Para ajudar pessoas. Olha que interessante, né? Eu sou um apaixonado pela terapia que faço, né? Que sou incluído nela, e olha como que faz. Ela volta você lá na onde aconteceu esses fatos, que as pessoas nem sabem, as crianças não sabem, às vezes o adulto, hoje lá com 20, 30 anos ou mais, né, percebe que tem alguma crença limitante, como escassez, por exemplo. Escassez é muito comum, porque a vida, isso depende muito da parte financeira, que a pessoa viveu lá, se teve dificuldade, se passou várias dificuldades, só que isso ficou armazenado também, e às vezes a pessoa não se desenvolve lá na vida, porque ela viveu isso, está inserido dentro dela, tinha que ser modificado, trocado esse software, né? De escassez, por exemplo, de abandono, rejeição, às vezes a pessoa se sente rejeitada, às vezes tem outros filhos, né? Então isso aí é muito interessante as pessoas entenderem como, às vezes a pessoa sente uma coisa, é tipo déjà vu, a pessoa já viveu aquilo, fala, poxa, por que eu não, né? Não acontece isso, que eu não cresço na parte financeira, tenho algumas travas emocionais, crenças limitantes, que ficou registrado, que de repente você nem sabe, porque você é criança ainda, né? Às vezes, né? Aí como que a TRG pode fazer? O que a TRG, com esse protocolo magnífico, ela faz com você? É justamente isso que eu estou tentando explicar. Ela vai tentar fazer com você, voltar você lá naquele momento, né, que ficou inserido essas memórias, né, essas crenças limitantes que às vezes você nem percebe que te atrapalha tanto. Onde ficou registrado isso? Né? Alguma memória que te marcou lá atrás, traumas, né? Pequenos traumas, grandes traumas, abusos, que ficou lá marcado em você, que você, às vezes, porque você é uma pessoa inteligente e você, às vezes, tem uma escassez na sua vida, com relação ao dinheiro, te atrapalha, né? E o que a TRG pode fazer? Vamos lá. Esse protocolo da TRG é muito interessante, principalmente o cronológico. São todos importantes, porém o cronológico, ele vai fazer uma varredura desta forma que eu estou falando para você. Você volta lá, faz uma reprogramação mental. Aí se você fala assim, você volta como criança, você consegue enxergar os problemas, você tem lembranças, vocês têm flashes, né, de lembranças, você começa, a hora que você começa a formatar, tudo é mental, né? Inclusive a primeira lei hermética, tudo é mental. Se você resolver o problema da sua mente, tudo vai ser resolvido automaticamente. Então você vai voltar lá nas suas memórias, no seu software, nas suas memórias, né? Isso foi o dom que Deus nos deu, de você poder voltar, né? Ter a inteligência e ter a memória, os arquivos seus, né? Tudo que ficou arquivado, você pode voltar nesses arquivos que ficou mal formatado e fazer uma nova formatação. É isso que a TRG faz. Ela volta você lá da sua infância, onde aconteceu todas as crenças limitantes. Lá, de fato, é a raiz de todos os problemas emocionais. Toda a sua personalidade está ali, guardada, armazenada. E você vive isso aos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, e não tem conhecimento que foi nessa formatação e que você viveu. Você vai ser rígido com seu filho e assim sucessivamente, e tudo se repete, é um looping que se repete, né? A TRG, nesse cronológico, ela volta a você lá, não é regressão,
Eu sempre gosto de frisar que não é regressivo, volta você naqueles momentos da infância e faz uma nova reprogramação mental. Aí você visualiza tudo que aconteceu, você fala assim, você consegue visualizar, tá bom? É muito interessante. Depois tem o cronológico, somático. Às vezes as pessoas têm uma dor muito forte dos traumas emocionais, sabendo que o somático é que as dores emocionais passam para o corpo. O corpo absorve os traumas emocionais. Um exemplo clássico é a fibromialgia. Muitas pessoas têm problemas de dores no corpo todo e não sabem o que é. É um exemplo clássico que a TRG dá com relação à fibromialgia. Procura-se o médico, não se acha nada. O corpo absorve os traumas emocionais, né? Então, isso fica armazenado dentro de você, como se fosse um vulcão querendo explodir. É muito interessante. Então, o somático, cronológico, somático, o temático. O temático vai fazer você resolver definitivamente a crença específica, mas ela vai ver todas as crenças limitantes. Ela faz uma varredura. E essa terapia nova, muito bem formatada pelo professor Jair Soares, que os resultados são ótimos. É uma nova programação, né? Tem coisas que você não entende por que você vive hoje. Mas é muito interessante essa terapia. Meu nome é Iron, sou terapeuta da TRG. Convido você para conhecer um pouquinho mais, fazer uma aula experimental, por exemplo, para a gente ter uma conversa informal. A primeira sessão é explicativa, para me inteirar mais você sobre o que você precisa saber. Às vezes você mesmo vai começar a lembrar de tudo que aconteceu e você vai ver que faz sentido no que eu estou te falando. E se você gostou dessa ideia de fazer uma nova terapia, que é diferenciada, é 100% online, né? Não precisa de deslocamento, pode ser em qualquer área do Brasil, do mundo, muito interessante. E a gente pode conversar abertamente, fazer uma sessão para te explicar melhor qual é o funcionamento da TRG e que os resultados são muito bons. Meu nome é Iron, meu contato é 99692-0312. Um abraço a todos, venha conhecer, você não vai se arrepender.